Gênesis 50, versículo 1. E José caiu sobre a face de seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Esse versículo quer dizer que José, que estava fisicamente mais próximo de seu pai no momento da sua morte, caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O costume hebraico comum era a prática de sepultar no mesmo dia, sem embalsamação. No entanto, o embalsamento era necessário para preparar o corpo de Jacó para a viagem a Canaã. O embalsamamento egípcio, que levava 40 dias, era normalmente uma prática religiosa realizada por sacerdotes para preparar a pessoa para a vida após a morte. O fato de José ter usado médicos em vez de sacerdotes para realizarem a tarefa pôde sugerir que ele tivesse rejeitado as crenças egípcias de vida após a morte e desejasse evitar impressões diferentes. Os 70 dias de lamentação provavelmente refletiram os costumes egípcios associados à morte de pessoas particularmente importantes, e os períodos hebraicos de lamentação eram de 7 ou de 30 dias, um ciclo lunar. Versículo 4. E quando haviam passado os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graças aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei, no meu túmulo, que eu cavei para mim na terra de Canaã. Ali tu me sepultarás. Por isso, permita que eu suba, rogo-te, sepulte meu pai e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, de acordo como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciões de sua casa e todos os anciões da terra do Egito. E toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente seus pequenos, seus rebanhos e seu gado, eles deixaram na terra de Gósen. Esses versículos querem dizer que, passados 70 dias do seu luto, José foi à casa de Faraó e pediu permissão para sepultar o seu pai na terra de Canaã. Nessa ocasião, é provável que José tivesse acesso reduzido ao Faraó, pois 12 anos aproximadamente já haviam se passado desde que a fome acabara e a crise que José havia administrado tão bem há muito tinha terminado. Mesmo assim, Faraó concedeu permissão para ele ir sepultar seu pai, cumprindo assim o juramento que José fizera a seu pai, ainda moribundo. Como um sinal de contínua gratidão do Faraó pelo trabalho de José, ele permitiu que todos os servos, os anciões da casa e todos os anciões da terra do Egito, um número considerado de políticos egípcios de elevada posição, acompanhassem todos os membros adultos do clã de Jacó na viagem para Canaã. Carruagens e cavaleiros, meios de transporte de prestígio, usados somente por membros da aristocracia egípcia, fizeram parte da grande comitiva para Canaã. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que estava além do Jordão, e ali choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é o pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel Mizraim, que está além do Jordão. E seus filhos, que fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, pelo que Abraão comprou com o campo que possessão
de um lugar de sepultamento de Efron, o heteu, diante de Manre. E José retornou ao Egito, e ele, seus irmãos, e todos que subiram com ele, para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. Esse versículo quer dizer que quando o grupo cruzou o Rio Jordão em Canaã, eles acamparam na livre e plana Eire de Atade e realizaram um ritual hebraico de lamentação. A presença de um grande número de egípcios manifestando publicamente um pranto solene impressionou tanto os cananeus que lá habitavam, e eles mudaram o nome do local para Abel Mizraim, a campina do Egito. Um trocadilho com uma palavra semítica para prantear, seguindo para o oeste até a caverna de Macpela, a 3,2 quilômetros ao norte de Hebrom. José sepultou seu pai, cumprindo assim o que seu pai havia ordenado que José e seus irmãos fizessem. Versículo 15. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de todos nós o mal que lhes fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José dizendo: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E os irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: eis que somos teus servos. E José lhes disse: não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quando a vós intestastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer com que é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei e vossos pequenos. E eles os confortou e falou com eles bondosamente. Esses versículos querem dizer que, com Jacó agora morto, os irmãos mais velhos de José temeram por sua vida e ficaram na expectativa de que as palavras ditas por Jacó, antes de morrer, os protegesse da ira de José. Eles estavam com tanto medo de José que a princípio não ousaram vir a ele pessoalmente. Em vez disso, eles apenas enviaram um mensageiro, pedindo que eles o perdoassem a rebelião, a transgressão e os pecados de seus irmãos, principalmente porque eles eram escravos, servos do Deus Pai, do Deus de teu pai. Ou seja, eles adoravam o mesmo Deus que José. Talvez a razão pela qual os irmãos vieram a José foi que eles ouviram que o seu irmão havia chorado ao receber a mensagem deles. Para aumentarem a chance de sobrevivência, eles caíram diante da face dele e se ofereceram como seus servos pessoais. José recusou a oferta dos seus irmãos. Eles eram servos de Deus, não dele. E José não iria se colocar no lugar de Deus para fazer deles seus servos. Ele admitiu que seus irmãos mais velhos planejaram o mal contra ele, mas com grande discernimento espiritual, ele também confessou que Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Deus tinha transformado a fuligem do pecado humano em um diamante de bênção divina. Longe de se amargurar, José foi animado a cuidar das próprias pessoas que tentaram lhe matar. Juntamente com seus pequenos, ele falou com eles bondosamente e os confortou. Versículo 21. Por isso não temais, eu vos sustentarei vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. E José habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Esses versículos querem dizer que a bênção de Deus na vida de José é aparentemente pelo fato de ele viver 110 anos, 93 deles no Egito e 80 deles como um governante no Egito. Ele viveu para ver a terceira geração dos descendentes por meio de Efraim.
uma expressão que podia se referir bisnetos ou a tataranetos. Mas um sinal da bênção de Deus era o fato de que Gileade e outro bisneto por meio de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José, ou seja, eles foram ritualmente adotados por ele. Versículo 24. E José disse aos seus irmãos: Eu morrerei e Deus certamente nos visitará, e vos tirará desta terra para que a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vos levareis os meus ossos daqui. E assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Esses versículos finais querem dizer que quando José estava para morrer, uns 54 anos após a morte de seu pai, Jacó, ele chamou seus irmãos pela última vez e lhes deu suas promessas proféticas. Primeiro, que Deus certamente viria em auxílio de seus descendentes. Segundo, que Deus, de fato, tiraria os seus descendentes do Egito, para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Depois que José morreu, e eles o embalsamaram, uma das únicas duas pessoas na Bíblia das quais se diz que foram embalsamadas, seu corpo preservado foi então colocado num sarcófago, aguardando o dia futuro em que ele haveria de ser levado por Moisés e os israelitas da terra prometida.